aqui, boa tarde. Boa tarde, Andressa. E perguntando quais são os direitos e deveres de um pai ou mãe em relação à guarda compartilhada de um filho. Olha, essa pergunta da Andressa, ela abre para eu dar uma mega, assim... Ei, Andressa. Assim, Não, mas eu vou tentar resumidamente. Andressa, primeiro, que o fato da guarda ser compartilhada, o nome já diz. O que é compartilhar? É dividir entre os responsáveis pelaquela criança todos os deveres que ela tem para com essa criança. Eu falo direitos com relação a financeiro, eu falo com questão afetiva, psicológica, emocional, porque o fato da guarda compartilhada significa dizer que os dois genitores, né, dessa criança, eles vão interferir, repercutir nas decisões que vão incidir sobre a criança. Eu vou dar um exemplo. Se a guarda é compartilhada, eu, Maria, sozinha, posso decidir a escola sem perguntar a opinião do João, que é o pai? Porque se a guarda é compartilhada, o nome já diz, tudo nós vamos ter que decidir juntos. Então, ela não pode decidir sozinha se o filho vai para uma viagem, se vai para a escola X. Justamente por isso. São várias correlação a viagens, correlação à escola, correlação a várias decisões da vida da criança. Tudo vai repercutir. Porque, um exemplo, aí a guarda é compartilhada, mas só a Maria que leva para a escola, só a Maria que cuida das coisas do colégio. Porque, entenda, a guarda é compartilhada, mas com relação a essa guarda compartilhada, as pessoas não necessariamente, elas nem vivem mais na mesma casa, concordam? Se estão separados, é por isso que estão com a guarda compartilhada, só que as obrigações serão as mesmas para com a criança. Ou uma coisa que é importante, a guarda é compartilhada. É só a mãe que vai ter a obrigação de cuidar do psicológico, da construção do caráter daquela criança? Claro que não. Pode ter certeza. Principalmente nesse mundo hoje, que as crianças elas são atingidas com uma carrada, vamos falar assim, de informações. É muita coisa, tipo assim, que tira às vezes a inocência dessas crianças. Então, a criação, as questões decisivas, tudo vai ser repercutido com relação a essa criança. Um exemplo, na guarda compartilhada. A guarda é compartilhada. Uma coisa básica. No Dia das Mães, eu quero porque quero que a Bianca, nesse exemplo, João e Maria e a Bianca, é a filha. Eu quero porque quero no Dia das Mães pegar a Bianca. Para ter uma guarda compartilhada hoje em dia, tem que ter uma questão de muita maturidade. Eu penso isso. Porque a partir do momento que você concorda, você não está com o João, que é o pai da sua filha, a Maria, no caso. E aí tem uma criança que é a Bianca, ela vai ter que realmente ter uma maturidade para conviver bem com aquele João, para poder cumprir esses traços. Só que aí tem um detalhe, Andressa. Se você entrou judicialmente, eu entendo que sua vida ficou muito mais fácil. Por que que ficou? Deveria, pelo menos. Por quê, Andressa, nessa hipótese que você traz pra gente? Porque se pais de uma criança foram judicialmente e lá o juiz determinou como seria essa guarda compartilhada. Ele deve ter colocado lá umas regrinhas. Eu não acredito que o juiz disse só assim. Deixou a bel prazer dos pais. Não, eu não acredito que foi assim, não. Para chegar a essa guarda compartilhada, pode ter certeza, num processo judicial, passou pelo parecer do promotor, passou pela vistoria dos advogados das partes, passou por uma decisão judicial, se não passou, deveria. Pela questão da equipe multidisciplinar, que seria de uma assistente social, de uma psicóloga, porque nós estamos tratando de um menor. Exato. Então, assim, seriam inúmeras as questões que a gente poderia levantar nessa situação. Mas assim, tem a guarda compartilhada e existe outro tipo de guarda quando se envolve um relacionamento que tem uma criança? Existe sim, a guarda unilateral, que seria, por exemplo, João e Maria, só Maria ficou com a guarda unilateral da criança. Aí o pai não vai ter direito a nada, João? Vai só ter que pagar a pensão, ponto e acabou? Não, ele teria direito às visitas, mas quem teria a guarda unilateral? Então, nesse caso, a mãe decidiria, né, nesse caso da Maria, ela decidiria se a filha ia para a escola X. Entendo, juridicamente é isso. O pai teria direitos ali de visita, de pagar a pensão. Tem que pagar a pensão. Raimundo, filho, uma coisa que eu digo hoje em dia, tem muita gente que coloca filho no mundo, mas tem um monte de pessoas que não estão preparados para ser pais. Porque
homens que têm caráteres, enfim, que colocam crianças no mundo, eles não precisariam de um juiz para dizer o tanto da pensão. Eles não precisariam de um juiz para dizer que tu tem que dar amor, que tu não deve abandonar afetivamente aquela criança. Que a mãe tá com a criança, mas tu chega junto para o aniversário, tu chega junto pro colégio, tu chega junto na atividade do colégio, do fim de semana, na prova. Mas isso aí é raro hoje em dia, né? É assim, e outras... Às vezes o cara até pode ter esse sentimento, mas ele muitas vezes espera o respaldo da lei pra dizer assim, cara, beleza. Só faço obrigado. Não é nem questão de ser obrigado, é meio que assim, cara, eu vou fazer que respaldo da lei, porque eu não quero estar num ambiente onde eu esteja fazendo algo que depois seja usado contra mim para me afastar do meu filho, entendeu? Então eu vou esperar aqui, vamos sentar aqui, vamos fazer essa partilha, se não for guarda compartilhada, que seja só unilateral, mas que eu saiba os direitos e tudo mais, tanto o caso do homem quanto o caso da mulher, que dependendo, a maioria dos casos fica com a mãe, mas dependendo da condição do pai, pode ficar com o pai também. Não é dependendo da condição, que eu tenho que... Sim. Calma aí. Não é uma coisa que é muito importante eu falar. Não significa dizer que quem tiver mais dinheiro vai ganhar guarda, né? Sim. Eu tô falando eu digo de condição... do aspecto psicológico, Sim. emocional, afetivo. É quem vai dar para aquela criança o melhor interesse dela, né? Não é só condição financeira, tá? É não condição de criar bem cuidar, essa criança. Né, Amar?